Jogos são uma forma de arte, pelo menos pelo que eu considero. Já tem uma coisa meio clichê falar isso, porque eu acho que todo mundo concorda. Mas é claro que toda coisa boa tem as exceções que são as coisas ruins. Infelizmente, o mercado de jogos atuais, as coisas boas não são a maioria, são exceção. Couvert d'une végétation amphibie. Primeiro, antes, a gente precisa separar dois tipos de jogos. Quer dizer, existem muitos, milhares de gêneros de jogos, mas a gente vai separar em jogos indies e jogos de empresas AAA, empresas com muito dinheiro que fazem jogos com gráficos maravilhosos, que gastam muito dinheiro para fazer um jogo, faz um marketing incrível. Eu acho que todo mundo que conhece o mercado de jogos e que acompanha jogos e tal, sabe que os jogos indies são muito melhores do que esses jogos de empresas multibilionárias. Na verdade, todo conteúdo independente é muito melhor do que qualquer conteúdo de alguma empresa aleatória, pois tem vários motivos. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque não é sobre isso que é o vídeo. E o motivo que jogos indies são tão amados e tão aclamados assim é porque jogos indies, eles não são controlados por uma empresa gigantesca. O jogo tem uma ideia boa, e ele tem total liberdade para fazer qualquer tema que quiser. Tá, mas por que existem mais jogos ruins do que jogos bons? E por que esses jogos fazem sucesso afinal? Porque eles fazem. Simples, ganância. Isso tem em todo lugar, inclusive o mercado de jogos. O maior exemplo é a EA Games. O caso da EA Games já é bem conhecido. Todo mundo odeia e fala que é a pior empresa de jogos. Por mais que tiveram alguns jogos muito bons, eles acabaram fechando empresas de jogos ótimos e tal. É um monte de coisa. Mas pra exemplificar, vamos usar o FIFA. O FIFA tem ficado mais caro a cada ano, sendo que cada jogo parece uma cópia um do outro, só com algumas coisas novas, pouquíssimas coisas novas na verdade, e o gráfico melhorado. E o problema é que essa técnica da EA Games funciona. E isso vai fazer as outras empresas perceberem que isso funciona e elas vão fazer a mesma coisa também. Agora imagina um Dark Souls que custa R$80, saindo um novo todo ano e cada vez aumentando o preço, só adicionando umas coisinhas, um mob novo, melhorar um pouquinho a inteligência artificial, melhorar um pouquinho os gráficos, não adicionar nada assim, sabe? Só umas míseras coisinhas assim. E é isso que leva a ter mais jogos ruins do que jogos bons, porque essas empresas dominam o mercado e fazem jogos a todo momento. Tem pelo menos 3 lançamentos a cada ano, e a maioria desses jogos não são bons, normalmente recebem duras críticas, tem algumas partezinhas boas e tal, mas tem mais partes ruins do que partes boas, e o gráfico sempre é maravilhoso, né? Os jogos hoje em dia estão virando filmes interativos, não estão mais virando jogos com poucas falas, você só tem que ir andando para um lugar para o outro. É como se virasse um jogo de RPG, só que não sendo RPG. E esse é o caso dos computadores. Os computadores que têm uma potência incrível, uma placa de vídeo ótima, a mais recente lançada. Mas e os computadores fracos e os celulares? Ah, meu amigo, se os jogos dos computadores bons já são meio ruins, imagine os computadores fracos, que nem o gráfico pode ser bom. Computadores fracos e celulares, né? Com certeza esses jogos são o submundo da internet, o submundo dos jogos. São jogos horríveis, mas eles são viciantes, muito viciantes. Por quê? Ora, simples, esses jogos são todos jogos Tycoon. Caso você não conheça o que é um jogo Tycoon, é um jogo que funciona assim. Primeiro você precisa de um objetivo, tipo reconstruir a cidade que foi destruída por um furacão, sei lá. Isso me parece com um jogo de um desenho famoso. Não sei, acho que nem existe, deve ser coisa da minha cabeça criativa. E vamos nesse cenário da cidade. Você precisa construir uma fábrica para conseguir madeira. E com essa madeira, você espera um tempo para essa madeira ser feita, e aí você pode usar essa madeira para construir uma casa. E você fica nessa repetição, só que com algumas variações, tipo, agora você precisa de uma fábrica de metal, só que ela demora mais para ficar pronto o metal.
Agora você precisa de uma fábrica de cimento para construir mais casa. E no final esse jogo não leva a lugar nenhum. Mas meu amigo, como esses jogos viciam. Esses jogos deixam vidrado a gente e a gente se sente na missão de terminar aquele jogo, sendo que esse jogo não tem fim. Você pode continuar até o infinito. Mas esse tipo de jogo também entra na parte da ganância. E é pior ainda, esses jogos se passam de um jogo grátis, mas na verdade não é. Porque quando esse jogo te deixa viciado nele, você não quer esperar para ver a casinha ficar pronta. E lembra que eu disse que cada vez mais quando você vai avançando no jogo, mais tempo vai demorando para produzir um certo material para você construir a cidade? Ou mais tempo vai demorando para construir a casinha? Isso tem milhares de jogos grátis. Mas calme, não se preocupe, pessoa ansiosa. A gente tem uma moeda nesse jogo chamada o diamante, ou um cristal, ou qualquer outra coisa, que se você usar uma certa quantidade deles, o tempo zera e a casinha fica pronta. Que pena! Os seus pontos já acabaram. Não se preocupe, você pode conseguir mais ou jogando o jogo, mas você vai ter que esperar. E cada jogada você ganha 6 dessas moedinhas. E para você terminar uma construção você precisa de 50. Não tente fazer isso, vai demorar muito mais. Melhor você comprar essas moedinhas com dinheiro real. E eu odeio tanto esse tipo de jogo. Odeio tanto, mas a maioria dos jogos de mobile, adivinha, é desse tipo de jogo, de construir castelo, de construir cidade, de proteger negócio, tower defense. Como diz Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. Tá, mas se esses jogos são ruins, as notas não são boas, então provavelmente esse jogo não vai aparecer pra você, não é mesmo? Não é mesmo? É que eu só te esqueci de falar uma coisa, né? É que essas empresas gastam milhões e milhões com marketing do jogo, ou com propagandas no YouTube, ou negociando com os próprios youtubers fazendo uma parceria. E com seu youtuber favorito falando bem, ninguém vai querer contestar ele, falar que ele fez uma recomendação ruim e que ele enganou vocês. E se você reclamar que o Felipe Neto fez uma propaganda de um aplicativo que na verdade é uma porcaria, que ele te enganou, que pena, você vai ter todas as suas contas derrubadas. Então o povo só segue a onda e vai fazer esse looping eterno. A pessoa vê que o youtuber tá falando bem, então ela recomenda pra não ser atacada. Então outra pessoa vê que outra pessoa recomendou por causa do youtuber, aí ela joga o jogo. Aí como ela não quer ser atacada porque ela viu outras pessoas sendo atacadas por falar mal desse jogo, ela recomenda e fica assim infinitamente. Mas ainda bem que temos uma salvação. Tudo isso está meio que parando de acontecer. Os youtubers estão com um pouquinho mais de cérebro e não estão aceitando qualquer proposta que vem por aí. E recentemente, uma coisa que era impossível de imaginar antigamente, jogos indies estão até ficando mais famosos do que alguns certos jogos. Por exemplo, Minecraft começou com um jogo indie e tecnicamente ainda é. Só que agora ele tem uma financiadora, que é a Microsoft. E o Minecraft é o jogo mais comprado da história, sem contar a pirataria. E jogos que valorizaram os jogos indies, como Undertale, nossa, é famoso até hoje, tem vários memes. Então você tira duas mensagens desse vídeo. Ou a gente pode estar ferrado se as empresas conseguirem passar por cima dessa meio que queda e passar por cima dos jogos indies, e aí só vai ter jogo ruim e provavelmente alguma geração vai começar a se contentar e nunca mais vai ter nada novo. Ou a gente tem a salvação graças aos jogos indies aí, e que provavelmente as empresas vão começar a fazer jogos bons daqui a pouco. Acho meio difícil, mas talvez, né? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau.